Boa noite. Mais uma vez estamos aqui no programa Cidadania, canal 5.1 HD Digital, Fonte TV e você, telespectador, que sempre nos acompanha. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Hoje é uma visita muito especial. Estamos em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, para entrevistar a ministra Adelaide Miranda Arantes. Boa noite, ministra. Boa noite. É um prazer muito grande falar para o programa Cidadania da Fonte da Vida e para você. Ministra, como a senhora pode contribuir com o nosso programa e nossos telespectadores, contando das suas origens? A senhora é goiana? Eu sou goiana, nasci na cidade de Pontalina, que fica a 130 quilômetros de Goiânia, mas morei durante 40 anos em Goiânia, tendo em seguida me mudado para Brasília em função de assumir o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho aqui em Brasília. Ministra Adelaide, a senhora acredita que existe justiça no Brasil? Eu acredito no Brasil, acredito que existe justiça no Brasil, agora tem muita injustiça também, a começar pela desigualdade social, que no Brasil tem um componente muito forte. O Brasil é um país muito bonito, um país muito abençoado, mas de uma desigualdade muito grande. No governo Lula, se diminuiu os conflitos entre o capital e o trabalho? Eu não diria que diminuíram os conflitos. Eu até não tenho um dado muito concreto se naquele período teve menos ações trabalhistas ou se teve mais ações trabalhistas. Sob esse aspecto, não, né? Um dado muito importante que teve no governo Lula foi o crescimento econômico, e o crescimento econômico ele gerou um período de pleno emprego, e isso pode até ter gerado mais ações mesmo, não sei dizer, mas mais conflitos não. Os conflitos agrários, qual é a origem da guerra no campo no Brasil? A origem de praticamente todos os males do Brasil é a desigualdade. Porque num país onde a riqueza é distribuída de uma forma tão desigual, onde nós temos cerca de 90 milhões de trabalhadores no setor privado, e desses 90 milhões, 71,9% ganham até 2 salários mínimos. E temos um setor de pessoas muito ricas e que ficam cada vez mais ricas, e essa desigualdade ela está na raiz de praticamente todos os males sociais. E a guerra no campo, o que nós chamamos de guerra no campo, também tem essa origem, que é a má distribuição de terra, né? Assim como tem a má distribuição de riqueza, tem a má distribuição de terra também. Quando eu falo má distribuição, não é que eu defenda que deva sair distribuindo nem salário, nem terra para as pessoas. A distribuição de renda como política de Estado, né? Uma reforma tributária no sentido de que seja melhor distribuída a renda. Nunca se avançou tanto em reformas como no governo Temer, né? Menos de um ano de governo e se movimentou muito. A senhora vê positivamente essas mudanças ou elas estão sendo atropeladas? Eu diria de uma outra forma, eu diria que nunca se retrocedeu tanto em reformas como no governo Temer, né? Porque essas reformas são aquelas reformas que qualquer governo, é fácil qualquer governo fazer. É uma reforma que mexe com a população mais vulnerável, com a camada que ganha menos, com os mais necessitados. Eu quero ver fazer uma reforma tributária para taxar grandes fortunas. Quero ver cortar a aposentadoria de uma camada social mais favorecida, que recebe 3, 4, somando a aposentadoria com pensão e outros benefícios. Nesse segmento mais protegido por recursos financeiros, nesses o governo mexe. A questão essa reforma, por exemplo, a reforma trabalhista. É uma reforma que vai atingir milhões de trabalhadores, criando contratos precários, que é o caso do contrato intermitente. Contrato intermitente
ele já foi implantado na Inglaterra. Hoje tem uma discussão grande na Inglaterra porque provocou um empobrecimento grande de trabalhadores. Eu estou falando do contrato intermitente para exemplificar, porque a reforma ela atingiu vários pontos, não é possível numa entrevista de televisão a gente falar sobre tantos pontos, né? Eu estou falando sobre o contrato intermitente para exemplificar. Ninguém nasce ministro, nem ministra. E como foi a sua carreira e seus estudos? Ontem eu dei uma entrevista para um programa do Sebrae. Eu tenho um apreço muito grande pelas micro e pequenas empresas, porque no Brasil, as micro e pequenas empresas elas oferecem 52% de todos os empregos. E eu dei uma entrevista para um programa do Sebrae e estava me lembrando que eu já fui costureira, eu já aprendi a bordar, né? Mas a minha primeira carreira, assim, mesmo foi de doméstica, né? Depois de tentar costurar, depois de tentar bordar, aí com 16 anos de idade eu trabalhei de empregada doméstica. Eu trabalhei em 2 ocasiões na minha vida e essa foi a minha primeira profissão. E eu tenho muito orgulho disso. Isso depois se desdobra no livro que eu lanço, Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres, se desdobra no acompanhamento que eu fiz da PEC das domésticas, né? Participei lá no Senado da promulgação da lei. E eu sou uma entusiasta do trabalho, né? E uma entusiasta dos trabalhos menos protegidos. A senhora trabalhou também em um sindicato como advogada trabalhista. Como é que foi essa experiência? Foi meu primeiro trabalho. Quando me formei em Direito, foi o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, em Goiânia, e carteira assinada e tudo, né? Me aconteceu até um episódio interessante, eu fui numa loja fazer uma compra, e o sindicato assina a carteira, mas a gente ganha honorários, né? Tem um salário fixo, que não é alto, e a gente ganha os honorários, né? E eu fui fazer um cadastro para comprar para fazer uma compra a crédito na loja. Aí uma vendedora pegou a minha carteira para fazer o cadastro e olhou para a outra e falou assim: tá vendo quanto ela ganha? Por isso é que eu não estudo. Então, eu gosto de contar isso para ver que a gente começa, do começo mesmo, né? Começa ganhando pouco, ali batalhando 1 emprego, 2 empregos. Então, essa trajetória, uma vez me perguntaram, como é que é de doméstica a ministra? Eu falei, eu não sei dizer, porque eu não fui de doméstica para ministra, né? Eu fui empregada doméstica, eu fui recepcionista em empresa de engenharia, eu fui secretária executiva de uma empresa em Goiânia, eu fui professora universitária, advogada, né? Então, é uma escalada, né? Existem muitos ideológicos que dizem que o trabalhador é inimigo do patrão. A senhora concorda com isso? Eu não concordo que é inimigo, não. Mas eles estão colocados em polos opostos, né? Porque vamos considerar uma pequena fábrica. Aos olhos do trabalhador simples, o proprietário da fábrica é muito rico, né? É muito rico. Então, às vezes o salário daquele trabalhador é um salário baixo, às vezes a empresa é pequena, não tem condição de dar um bom benefício. E ele mesmo cria aquela distância, mas a distância é mais de relacionamento, né? Porque o trabalhador simples, ele vê o empregador como um empresário muito rico e o empresário, às vezes, vê o trabalhador como um opositor dele, né? E isso, às vezes, causa mesmo essa impressão. Agora, é um conflito próprio do capital-trabalho. Ministra, muitos trabalhadores também viram grandes empreendedores, grandes empresários. No Brasil, há grandes batalhadores aí que chegam ao sucesso, né? Uma das pessoas que eu mais admiro é o Silvio Santos, por exemplo. E a senhora conseguiu, através do seu trabalho, do seu esforço, estar hoje numa posição tão importante, que é cuidando de tantas ações trabalhistas. Qual é o volume dessas ações
E quando a senhora vai para uma audiência, entra ali também um coração humano, ou o juiz, o magistrado, ele é apenas técnico? É uma relação interessante. Eu diria que nenhum julgador é apenas técnico, né? O julgador, ele leva com ele o seu patrimônio, né? Do que ele viveu, do que ele vivenciou, do que ele aprendeu, dos princípios que a mãe ensinou, que o pai ensinou, que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu com os amigos, que ele aprendeu com a sociedade. Mas o julgador, quando ele se depara com o processo, eu tenho no meu gabinete em torno de 5.000 processos. Então, quando o julgador ele se depara com o processo, ele tem a consciência de que ali ele tem um processo, ele tem uma tese, no caso nosso aqui no tribunal, nós temos uma tese jurídica, porque a prova já foi feita lá na primeira instância e julgado pelo Tribunal Regional. Quando vem aqui, é o recurso de natureza extraordinária, ele já vem em grau de recurso, né? E aquela tese eu vou julgar de acordo com os dados que estão postos pelo Tribunal Regional e de acordo com a lei e com a jurisprudência. E todo julgador, ele interpreta, né? Ele interpreta a lei. Na interpretação é que entra muito a questão da técnica. Alguns julgadores, eles são mais técnicos. A forma dele interpretar é mais técnica, né? E o outro já faz uma interpretação um pouco mais sistemática, que não é tão técnica, mas de todo modo nós temos a lei e temos a jurisprudência. Então o julgador também, ele não julga com a cabeça dele ou com a convicção dele, né? E a ideologia? Aqui são, se eu não me engano, quase 30 ministros. Cada um tem uma posição, mais à direita, mais à esquerda, mais progressista. Como é que é essa relação aqui no Tribunal Superior do Trabalho? Então, a relação entre as várias posições, porque, primeiro, o magistrado, ele não pode ser filiado a nenhum partido político e ele não pode participar de atos políticos, né? Nós participamos de atos de cidadania, né, atos sociais, atos de cidadania, mas da política mesmo nós não podemos participar. A ideologia, eu diria que ela entra nesse arsenal do conhecimento, nesse patrimônio do conhecimento de cada julgador. Eu diria que aqui no Tribunal Superior do Trabalho a relação pessoal, o convívio pessoal é muito bom, os ministros se relacionam muito bem. O que altera é a forma de interpretar para aplicar a lei, né? O juiz que é mais técnico, ele aplica a lei de uma forma mais literal, mais fechada, né? O juiz que tem um convencimento que eu poderia dizer mais social, mais progressista, dependendo da forma como foi interpretado progressista, não no sentido político, né? Então, a forma dele interpretar tem esse cunho. Aliás, a própria lei tem essa orientação, né? Nós temos a Lei de Introdução ao Código Civil, segundo a qual a interpretação da lei deve levar em conta os fins sociais para os quais a lei se destina. Então, é mais ou menos nesse sentido. Aqui existem muitas ações coletivas? Muitas ações coletivas. E o ideal são ações coletivas. Nós temos, em outros países do mundo, exemplos muito positivos de ações coletivas, porque simplifica bastante e reduz bastante o trabalho das cortes de justiça, né? Eu sou uma incentivadora da coletivização. Os sindicatos, eles passam por um desgaste muito grande, assim, nas últimas manifestações populares, nas redes sociais, a gente escuta até as pessoas dizendo que preferem não se aposentarem, mas desde que os sindicatos deixem de receber a contribuição sindical. Por que esse desgaste, ministra? Tem uma contrapropaganda, né, contra o movimento sindical.
Isso é uma coisa que sempre aconteceu e que vai continuar acontecendo. A representação de categorias, ela sempre está sujeita a um desgaste grande. E esse desgaste vem de onde? Vem de várias fontes. Uma das fontes do desgaste é que tem sindicatos que não representam a categoria. Não representam a categoria, fazem negociações que não são muito lícitas, ou às vezes se constitui para receber a contribuição obrigatória. Isso tem. Nós temos no Brasil 11 mil entidades sindicais, em torno de 11 mil entidades sindicais. Isso tem. Mas nós temos que ver que nós temos também no Brasil um segmento de representação sindical que é legítimo, que são verdadeiros sindicatos que realmente representam a sua categoria. E é nesse que nós devemos centrar. Agora, o desgaste com a população tem muito a ver com o desgaste da representação sindical na mídia. A grande mídia, por exemplo, ela, nem digo que é voluntário, que é voluntariamente, até acredito que é involuntariamente, faz uma antipropaganda da representação sindical. Assim como faz propaganda da reforma trabalhista e das reformas, como se elas fossem resolver os problemas do Brasil, faz a antipropaganda da representação, colocando no mesmo bojo as boas e as más representações, sem destacar o papel importante daquilo que é a verdadeira representação sindical. Eu sou favorável à representação por associação, pela OAB, por entidades sindicais, porque na democracia a melhor forma de defesa dos interesses é através da representação. Nos países de economia mais sólidas, de primeiro mundo, existe movimento sindical? De uma forma ou de outra, mesmo que não seja solidificado na forma do nosso movimento sindical, mas sempre tem a representatividade. De alguma forma tem a representatividade de classes, né? E não necessariamente por categoria igual a nossa. Eu até acho que no Brasil nós precisamos de uma reforma sindical. Uma reforma sindical no sentido de que prevaleçam as verdadeiras representações. Precisa ser discutida uma fonte de custeio, nem precisa ser obrigatória, mas que as próprias categorias possam decidir a respeito das contribuições e os próprios associados definam pela contribuição, porque aí deixa de ser obrigatória, mas as entidades sindicais não ficam sem fonte de custeio, né? No sistema capitalista, sem fonte de custeio não tem sobrevivência. Não, em nenhum aspecto, né? Ministra, a senhora é mãe? Mãe e avó. E avó? Filha, mãe e avó. Que bom. E qual é o espaço que a mulher tem ocupado hoje na sociedade? Isso aí tem evoluído? Tem evoluído um pouco, não muito. Eu vou falar um exemplo do setor público. As mulheres elas têm desenvolvido um esforço muito grande para suas carreiras, para evoluir, para crescer. Né? Isso é uma coisa que no Brasil a gente percebe muito claramente. Nesse movimento, as mulheres são hoje, em maioria, aprovadas em concurso público. No judiciário, por exemplo. Então, diria em torno de 50% as mulheres são aprovadas nos concursos públicos, às vezes até mais. Mas quando ingressa no serviço público, dentro do serviço público, nas funções de poder, esse índice cai para 18%. Então, a discriminação e o preconceito, ele acontece tanto externa quanto internamente, tanto no setor privado quanto no setor público. Um exemplo é o nosso governo. Nós temos um governo masculino, né? Enquanto nós temos inúmeros cargos que poderiam ser ocupados por tantas mulheres competentes, né? Agora, temos uma avaliação importante, que são as 4 mulheres que hoje têm os 4 cargos mais importantes do Brasil, né? Que são exercidos por mulheres. Dos 4 mais importantes, né? Não são os mais importantes, que é a presidência do Supremo Tribunal Federal, pela ministra Carmen Lúcia, a Procuradoria-Geral da União, que é Raquel Dodge, que é a goiana, né? A doutora Raquel
Doge é goiana de Morrinhos, vizinha lá de Pontalina. A ministra Laurita Vaz, que preside o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, são essas mulheres que estão aí à frente. Não posso dizer que não crescemos, mas todas essas mulheres que estão nesses cargos é carreira. Não é que elas foram nomeadas, são todas da carreira. Qual é a pior violência que a mulher pode sofrer? A violência doméstica. A violência doméstica é a pior violência que a mulher pode sofrer. E principalmente porque os mais altos índices de violência doméstica, eles se situam na faixa da mulher mais vulnerável, que é a mulher mais pobre, com um salário menor, que não tem independência econômica, às vezes tem, mas não a ponto de ser completamente independente. E porque muitas vezes ela nem tem consciência da violência que ela sofre. Porque a violência doméstica que está nas estatísticas é a violência doméstica notificada, né? Aquela que nós tomamos conhecimento, que tem que tem uma denúncia, que tem um inquérito, que tem, né? Mas a violência doméstica, ela está muito arraigada e ela é muito fruto do patriarcalismo, ela é muito fruto do machismo da sociedade, né? Que são essas coisas que nós não podemos nos conformar com ela. Ministra, a senhora acredita em Deus? Eu acredito em Deus, acredito tudo que eu consegui e tudo que eu alcancei, eu acredito a Deus. Eu sou evangélica, eu me converti aos 15 anos de idade. E aí só não vou dizer quantos anos fazem, porque aí eu teria que contar a minha idade. Normalmente mulher não gosta muito de contar a idade, né? Não ligo tanto. Mas me converti aos 15 anos de idade e considero que Deus é meu guia, assim, desde antes do meu nascimento. O Estado no Brasil é de fato laico? É concebido laico, né? É concebido laico. Eu acho interessante porque nós precisamos respeitar as diversas religiões, a diversidade de religiões, a diversidade de crenças, né? Mesmo que não concordemos com elas, mas precisamos respeitar, né? Num sistema de democracia. Se nós formos ver a história da passagem de Cristo pelo mundo, nós vamos observar que ele respeitou, né? Embora em alguns momentos ele tenha ficado nervoso ali naquela cena, por exemplo, do templo, onde ele expulsa as pessoas que estavam negociando no templo, né? Mas no central, na essência, ele respeitou todas as posições, né? A senhora é esposa do ex-deputado federal Aldo Arantes, do PCdoB, que é um partido que defende bandeiras muito progressistas, como as bandeiras LGBT, movimento de mulheres. E como é que é essa conciliação aí, de ter tão próximo em casa um partido tão progressista e ser evangélica? É questão. Eu também fui filiada ao Partido Comunista durante 22 anos. E olha, é impressionante se você for comparar as linhas do Partido Comunista com os ensinamentos bíblicos. É uma coisa impressionante. Questão de princípios, questão da igualdade, né? Questão de defesa dos menos favorecidos, defesa dos que são explorados, né? Uma coisa interessante. Agora, eu e o Aldo, ele é materialista, eu não sou, né? Mas a gente estabelece uma boa convivência porque ele tem um respeito muito grande pelas minhas convicções. Às vezes eu estou saindo para a igreja, ele diz assim, você vai para a igreja? Eu falo, vou. Ele fala, ora por mim. Então, não, você vai na igreja orar por mim? Né? Então, ele não fala com desrespeito, ele fala assim, com aquele jeito dele, né, cuidadoso e tudo, mas ele tem um respeito grande, né? Na minha concepção, os materialistas com que eu convivo, eles são muito íntegros.
né? Eles são muito íntegros. E eu até diria que são verdadeiros cristãos. Né? O Aldo eu considero assim, mais cristão do que muitos cristãos. Então, um evangélico pode ser comunista? Não, existem vários evangélicos comunistas. Muitos, muitos. Praticamente hoje, eu tenho a impressão que, pelo menos por informação, não estatística, não informação técnica, informação, se é que existe essa combinação verbal, dados informais, né, praticamente todas as... no Partido Comunista, em quase todos os lugares, tem muitos evangélicos. E eu observo essa identidade que existe entre o ensinamento de Cristo a respeito de viver em sociedade, dos princípios, né, dos ensinamentos mesmo, com os princípios do partido. Ministra, muitas pessoas têm buscado uma carreira jurídica, muitos jovens hoje estão na universidade. E a senhora acredita num Brasil mais justo? Eu acredito e trabalho para isso. E é muito oportuno o programa Cidadania, porque eu acredito no exercício da cidadania para a construção de uma sociedade mais justa. Ministra, eu quero agradecer o carinho da senhora de nos receber no seu gabinete, né? E gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos jovens e também aos trabalhadores que assistem o nosso programa. Eu quero agradecer, Douglas, a oportunidade de falar no programa Cidadania. Eu gostei muito do nome do programa. Exercício da cidadania é uma das coisas mais importantes da vida. Eu quero deixar aos jovens e a todos os que assistem ao programa uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo. Nós brasileiros não desistimos nunca e nós precisamos ter fé e ação. Agir e sempre colocar o nosso tijolinho na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu posso pedir um conselho pessoal à senhora? Sim. Os amigos têm me incentivado a disputar um cargo eletivo. Vale a pena entrar na política no Brasil? Vale a pena fazer política séria. Nós estamos vendo aí vários problemas que estão acontecendo na política. E eu admiro a política. Não tem democracia sem a política. A política está no centro da democracia. E para fazer política séria, que eu sei que é a política que você faria, eu sou totalmente favorável. Tá? Muito obrigado, ministra. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.